E para começar o programa de hoje, vamos fazer um alerta. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 500 mil crianças ficam cegas no mundo por ano. Desse total, aproximadamente 80% morrem em consequência de doenças associadas a problemas visuais. Mas quantos pais devem se preocupar em levar os filhos ao oftalmologista? Existe uma idade certa? Para tirar todas essas dúvidas sobre esse assunto, eu converso com a oftalmologista Melissa Papazoglou. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Qual que é a idade certa aí para levar o seu filho para fazer um exame ocular? Bom, atualmente hoje as crianças, já existe um protocolo que ao nascimento, né, elas fazem o teste do olhinho, que na verdade é um teste que avalia a função ocular global. É um teste superficial que a gente pede para que depois deste teste as crianças procurem um oftalmologista até 1 ano de idade. Tá? Ali, no primeiro momento, são avaliadas doenças grosseiras, né? O pediatra ele avalia de uma forma superficial para que, se há realmente algum problema, eles já encaminham, mas coisas mais sutis que vão aparecer com o decorrer do desenvolvimento não aparecem nesse primeiro teste do olhinho. Então a gente pede para que no primeiro ano, no máximo até o 2º ano, se procure um oftalmopediatra. E os pais conseguem perceber algum problema de visão? Porque Sim. Muito pequeno é mais difícil. Dá umas dicas aí pra gente. Sim, existem algumas patologias que a gente fala que aparece de cara, né? O próprio pai, olhando para o olhinho da criança, percebe que o olhinho tem alteração de cor, fica vermelho, a criança não abre os olhos. São alterações grosseiras, né? Mas existem algumas outras patologias que só o oftalmopediatra é capaz de detectar. Oftalmopediatra. Oftalmopediatra é um oftalmologista que direcionou o seu estudo, geralmente no último ano, ao atendimento de crianças. Geralmente são oftalmologistas que fazem estrabismo, que acompanham estudos e departamentos onde o atendimento é voltado para criança, que estudam doenças específicas ou mais comuns da infância, né? Hoje eu falo que é uma classe muito reduzida, mas já cada vez mais São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mas é bem direcionada, bem específica. Bem né? específica. E os bebês já nascem enxergando? Sim, os bebês conseguem enxergar desde o nascimento de uma forma muito, que a gente fala entre aspas, primitiva. Vultos, né, cores praticamente eles ainda não definem, mas já no 3º mês isso vai desenvolvendo. O desenvolvimento da visão ao longo de 1 ano ela é monstruoso, né? Então ele vê muito pouquinho ao nascimento, já no 3º mês ele consegue fixar objetos, seguir objetos luminosos, e a partir do desenvolvimento ele consegue perceber profundidade, cor, e o desenvolvimento vai se aflorando, e com 1 ano ele está já, 1 ano e meio já no desenvolvimento final da visão. E um recém-nascido, dá para ver se ele já tem problema? O recém-nascido, oftalmopediatra. O pediatra consegue ver no recém-nascido se ele tem problema de visão, já que ele enxerga só vultos? Sim, principalmente distinguir, porque o recém-nascido, por exemplo, ele não tem às vezes os olhos alinhadinhos. Então a mãe acha que, por exemplo, ele tem estrabismo, que é o olho torto, né? E às vezes são problemas que são comuns do recém-nascido, que não é doença em si. É uma má formação, uma má maturação. Ele ainda vai desenvolver a visão, vai desenvolver todo o globo ocular, e isso não vai significar doença. Mas existem alguns outros problemas que aparecem no recém-nascido que a gente consegue sim diagnosticar e tratar. Né? Catarata congênita, glaucoma congênito. Né? E quanto antes melhor, né, doutora? Quanto antes melhor, porque a chance, quando o diagnóstico é feito precoce, a chance dele ter uma boa visão após o tratamento é muito maior do que se for feito o diagnóstico com 1, 2, 3 anos de idade. E como limpar o olhinho do bebê? Soro fisiológico. Só soro nada de água boricada? Nada de água boricada. Nada de medicamento, nada de colírio que a vizinha falou que é bom, nada disso. Soro fisiológico, a não ser que seja, né? Claro, uma prescrição médica. Mas a doutora nada além de soro fisiológico. E o sol? Sol. Para criança? Para criança. A criança hoje, né, ela tem aí o famoso banhozinho de sol. Então a gente pede para nunca o sol ir diretamente na face. Sempre colocar alguma proteção. Não só pelos olhos, pela face em geral, mas os olhos principalmente é um órgão muito sensível, né? Não deve ser, nunca entrar em contato direto. Sempre priorizar, né, antes de 9 horas da manhã, depois das 16 horas da tarde, mas assim, nunca
nunca tomar o sol direto. Como a criança não usa óculos escuro, então sempre com uma proteção, com uma fraldinha, nunca fazer o contato direto. E quais são as doenças normais, assim, mais que a gente consegue... As doenças de superfície, o que é isso? Conjuntivites, alergias, né? Às vezes a criança também entra em contato com alguma coisa, cai alguma coisa no olhinho da criança, são inflamações superficiais, que a gente fala que é de fácil tratamento, né? Não são... as doenças graves não são comuns. O problema das doenças graves é que elas são hoje pouco diagnosticadas. Entendi. Então, a maioria Ou das tardiamente, crianças né? que poderiam ter um resultado visual, se fossem um oftalmologista na hora certa, é enorme. Então, a gente vê hoje crianças que não enxergam, não porque tiveram doenças que são propensas a cegueira, mas porque não houve tratamento na hora adequada. E os professores aí na escolinha, eles podem ajudar de alguma maneira as crianças com dificuldade visual? Eu acho que é o mesmo, com dificuldade visual sim, porque eles estão em contato com aquelas crianças que estão precisando da visão, para enxergar o quadro, para enxergar o livro, né? Então isso tudo faz com que eles sejam os primeiros, às vezes, a virar, pai, seu filho está com dificuldade de ver o quadro, vão procurar Pode dar o primeiro sinal para o pai que o pai ainda não percebeu. Sim. E coçar os olhos, doutora, faz mal? Demais. Porque a gente tem mania, às vezes, de coçar a gente fala que eu brinco muito no consultório, que mão de criança e olho é uma coisa que não combina. Né? A criança leva a mão em vários lugares e imediatamente ela vai e leva no olhinho, não tem jeito, e com isso ela leva tudo pro olho. Bactéria, sujeira, poeira. Isso serve para os adultos também? Isso serve para os adultos também, mas principalmente para as crianças, porque é muito difícil você falar para uma criança não coçar os olhos. É muito difícil. Né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer desde cedo, ensinando, pedindo para lavar as mãozinhas. Lavar as mãos é muito importante para várias doenças. Para tudo. Né? Muito obrigada, viu, doutora? Estamos à disposição.